Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples. E hoje o nosso tema é Encarnações Passadas. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, o tema de hoje foi uma sugestão do Luri Freitas na enquete que eu fiz semana passada pedindo que vocês sugerissem temas que gostariam de ver aqui no canal, tranquilo? Então vamos lá. Eu diria que a imensa maioria das pessoas que acreditam na continuidade da vida após a morte diriam com alguma naturalidade que nós temos muitas vidas, fazendo uma alusão à encarnação, à reencarnação. Contudo, eu não gosto muito desse conceito, porque para mim ele restringe a vida ao ser encarnado. Ele associa estar vivo com estar na matéria. E eu não penso dessa maneira. Eu acredito que a vida é uma só. A partir do momento em que Deus nos criou e nós não sabemos como isso acontece, nem quando isso acontece, nós já começamos essa jornada que nós podemos chamar de vida. Então, vida, eu tenho uma só. Porém, eu sou imortal. Como espírito, eu tive um começo. Em algum momento, Deus me criou, mas eu não terei um fim. Isto é imortalidade. Aliás, uma das diferenças entre os espíritos e Deus é que Deus é eterno, não teve começo e não terá um fim. Enquanto os espíritos são imortais, eles tiveram um começo, mas eles não terão um fim. Então, em algum momento, Deus me criou. E o livro dos Espíritos vai dizer que os espíritos são criados simples e ignorantes. Ou seja, sem conhecimento, sem sabedoria, sem inteligência, sem moral, porém com aptidão para tudo aprender. Saídos ali da mão do Criador, todo espírito empreende uma jornada gigantesca. O espírito André Luiz vai dizer no livro Evolução em Dois Mundos que o espírito leva, em média, 1,5 bilhão de anos saindo das mãos do Criador para chegar ao nosso estágio evolutivo. Então, por esse tempo, vocês já podem imaginar que a evolução espiritual é um processo lento, gradativo, e não tem como ser diferente. 1,5 bilhão de anos para chegarmos até aqui. Imagina quanto tempo ainda teremos que percorrer para nos tornarmos um espírito, por exemplo, como Jesus, um espírito perfeito, um espírito puro, não é? Então, a encarnação é parte dessa jornada. É como ir à escola hoje em dia. Toda criança vai à escola, mas a vida de qualquer criança é muito maior do que a sua ida à escola, não é? Assim, a vida de todo espírito é muito maior do que simplesmente o intervalo em que ele está ligado à matéria, o intervalo em que ele está encarnado. Por isso eu gosto de pensar que a vida é uma só. Portanto, nós não temos várias vidas, nós temos uma única vida. Porém, de tempos em tempos, nós encarnamos, nós voltamos à vida no plano material. Passado um tempo, nós desencarnamos e retornamos ao plano espiritual. E esse processo, além de ser gradativo, ele é uma lei da natureza, não tem como fugir. Assim os animais encarnam, as plantas encarnam, o ser humano também encarna. E aí, se você é dessas pessoas que dizem, eu não quero mais voltar aqui, tira o seu cavalinho da chuva. Primeiro que você não tem querer, espírito inferior não tem querer. E segundo, porque é da lei da natureza. Todos os espíritos, em todos os mundos, em todas as galáxias, talvez em todos os universos, se é que existem outros universos, estão submetidos a essa lei. A encarnação, ela é uma lei. É como a ida à escola, é uma etapa do processo de aprendizagem do espírito. Muito bem, esse intervalo em que nós
voltamos à matéria, que nós passamos pelas águas do esquecimento temporário e assumimos novamente um corpo físico para a vida neste mundo que pode se assemelhar a um dia de prova na escola, onde os nossos conhecimentos, a nossa força moral, a nossa força espiritual será testada por uma jornada de descoberta e aprendizado de si mesmo. Quando esse processo se inicia, e ele vai se estender por bilhões e bilhões de anos, ele tem por finalidade fazer com que o espírito se elabore, se construa. É um processo lento e gradativo de aprendizagem das mínimas coisas da vida, como fazer o nosso coração bater, até o desenvolvimento do nosso raciocínio e do nosso pensar, por exemplo. Tudo isso está atrelado ao processo da encarnação. E quando o espírito chega num determinado estágio evolutivo, que nós chamamos do reino hominal, quando ele já consegue encarnar em corpos humanos, por assim dizer, ele está inaugurando uma nova via de progresso espiritual, onde o espírito tem uma maior lucidez, uma maior clareza nas ideias. E o que acontece? Ao fim de toda encarnação, quando o espírito retorna para o mundo espiritual, ele faz um balanço daquilo que ele viveu nessa jornada, isto é, na sua encarnação passada. Portanto, todos nós que aqui estamos, um dia, aqui também já estivemos num outro tempo passado. E no futuro voltaremos a estar aqui. É parte de um processo, não apenas nós, pessoas encarnadas, os guias também. O que eu já vi de gente falando, o preto velho falou que não precisa mais encarnar. Como assim? É claro que precisa, ele vai encarnar ainda centenas de vezes, talvez milhares de vezes, porque um preto velho pode ser muito bondoso se comparado a nós, que ainda temos o coração endurecido, mas ele ainda é um grãozinho de poeira, perto da jornada espiritual que tem, de crescimento, de evolução. Ele não é nada ainda. Então ele vai encarnar. O caboclo também, todas as entidades vão encarnar. É um processo natural. Mas, enfim, quando o espírito então desencarna e ele faz um balanço da sua vida, muitas vezes ele se recorda das suas jornadas passadas, dos momentos em que ele esteve aqui na Terra ocupando outro corpo, tendo uma outra aparência, muitas vezes falando uma outra língua. E é isso que nós popularmente chamamos de vidas passadas. Eu não estou aqui na Terra pela primeira vez, eu já estive aqui várias vezes. Hoje eu estou encarnado aqui no Brasil, sou brasileiro, moreno. Mas no passado posso ter sido branco, posso ter sido negro, posso ter sido amarelo, posso ter encarnado no Japão, posso ter encarnado na África, posso ter encarnado nos Estados Unidos. Aliás, a ideia da encarnação, ela derruba esse nacionalismo doentio que de tempos em tempos nasce no coração das pessoas, como se houvessem pátrias melhores que as outras, nações melhores que as outras, raças melhores do que as outras. Tudo isso é ilusão, é fruto da cegueira da humanidade. O espírito hoje pode estar aqui, pode ser branco, dos olhos azuis, loiro, e na próxima encarnação ele vir negro, escuro como a noite. E na encarnação seguinte ele vem mulher, e na outra encarnação ele nasce na China. E assim gradativamente é a jornada do espírito. Então, olha quanta coisa dá para a gente refletir a respeito das nossas encarnações passadas, que fazem parte de uma etapa. É como um aluno que chegou, por exemplo, no ensino médio, e ele olha para trás e ele lembra que ele estava no 9º ano, e que no ano anterior ele estava no 8º, e que no ano anterior ele estava no 7º, e assim sucessivamente. As encarnações são isso, são escolas, são séries de aprendizado, nada mais do que isso. Ocupamos diferentes corpos, temos diferentes aparências, reencarnaremos em diferentes contextos, mas a alma é uma só, com todas as suas virtudes e seus defeitos,
num processo de elaboração, de crescimento extremamente lento e que deve levar aí pelo menos bons milhões de anos até que possamos de fato alcançar alguma luz espiritual verdadeira em nós mesmos. Enfim, há tantas coisas para falar sobre esse assunto, mas eu preferi conduzir essa reflexão nesse sentido, porque eu raramente vejo as pessoas abordarem os conceitos que eu abordei aqui. Muita gente fica só naquele negócio, encarnou, desencarnou, veio homem, veio mulher, nasceu assim assado. Então, eu creio que assim eu possa talvez dar uma contribuição num sentido que não é muito usual na reflexão a respeito da encarnação. Antes de encerrar, só uma pergunta que frequentemente as pessoas fazem. Léo, o que você acha de terapia de vidas passadas? Eu aprendi com as entidades que esse tipo de terapia pode ser útil quando a lembrança do passado é muito viva na mente da pessoa, atualmente, impedindo-a de se desenvolver corretamente. Pode ser que ajude. Agora, para a maioria dos indivíduos que não se recorda do passado, buscar lá atrás uma fonte de conhecimento para explicar o presente é só arrumar mais dor de cabeça. Primeiro porque não resolve nada. Aí eu posso estar passando uma dificuldade danada. Adianta eu fazer alguma terapia e aí eu vou lembrar que na encarnação passada eu fui um soldado, eu fui cruel e por isso que hoje eu estou penando? Vai me ajudar em que isso? Deus é sábio em seus desígnios. O esquecimento do passado é providencial para a maioria dos espíritos, por uma razão simples. Nós não temos muita estrutura moral para olhar o nosso passado sem nos envergonharmos. Então, não devemos ficar futricando no passado. Quando as entidades acham relevante, elas trazem revelações, mas nós não devemos procurar por isso. Devemos focar a nossa vida no hoje. Pouco importa o que eu fui na vida passada, pouco importa o que eu fiz. Importa o que eu sou hoje, o que eu estou fazendo, o que eu quero para o meu futuro. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.